Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Como promover uma espiritualidade orientada pela luta a favor da dignidade humana e da ética mundial. No programa de hoje eu continuo a conversa com o professor e escritor Carlos Josafat. Ele é doutor em teologia pela Universidade de Paris, religioso da Ordem dos Dominicanos. Seja bem-vindo, obrigado por ter ficado conosco para essa segunda parte da nossa entrevista. Um grande prazer. O prazer é todo nosso. O Religare chega até você em todo o Brasil por meio de antena parabólica. Nós podemos ser sintonizados por 25 milhões de lares em todo o país. TV Horizonte cada vez mais perto de você e é muito fácil sintonizar. Você veja como fazer a sintonia do nosso canal através do site tvhorizonte.com.br. Você pode nos acompanhar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com seus amigos. O senhor terminou o programa anterior falando sobre o projeto de uma ética mundial. Né? Esse é como um grande projeto. No Religare de hoje, eu gostaria de comentar, focar um pouco mais a nossa conversa sobre a questão da educação e falar de dois grandes autores, né, dois grandes mestres, Tomás de Aquino e Paulo Freire. Esta é uma das obras do Frei Carlos Josafat. No programa anterior, nós comentamos também sobre Evangelho e Revolução Social, mas a obra de Frei Carlos Josafat é imensa. Nós podemos ver, né, as obras de Frei Carlos, que nós comentamos também no último Religare, uma série de livros que ele publicou ao longo da sua vida. Frei Carlos, estes dois personagens, Tomás de Aquino e Paulo Freire, começando por Tomás de Aquino, depois a gente chega no Paulo Freire. Não é? Nos seus estudos, não é? Como o senhor nos apresentaria, e principalmente como o senhor nos apresentaria Tomás de Aquino para os dias de hoje? Que questões, não é, que ele levantou no seu tempo nós poderíamos resgatar na nossa época? Pois bem, olha, na verdade, essa consideração e esse destaque desses dois gênios, né, da inteligência, da promoção do estudo para todo ser humano, para a sociedade, não como um privilégio, como anteriormente a Tomás de Aquino. Pois bem, o que eu acho importante é uma leitura da história, a expressão leitura da história de Paulo Freire. É uma leitura da história em que a gente vê o desenvolvimento da dignidade humana, o desenvolvimento dos direitos humanos, né, dos valores humanos. E então as grandes personagens, aqueles que levantam a bandeira no momento bom, no momento certo, e fazem marchar a humanidade. Então, eu considero que Tomás de Aquino, desde criança, ele abre os olhos a uma realidade que em seu tempo havia como que uma revolução cultural significada pelo surgimento das universidades. As universidades começam no século IX, não é? E depois vai até o século XIII, esse surgimento das universidades e a estima dos grandes autores, quer dizer, autores judeus, autores romanos, autores sobretudo gregos, invadiam, né, a cultura medieval, alargavam o horizonte da cristandade. Pois bem, então é interessante que Tomás de Aquino se caracteriza assim como sendo, né, o doutor angélico, etc. Primeiramente, eu acho um doutor muito humano, né, e muito atento ao que está se passando na história anterior e na história contemporânea. E então, para mim, eu destaco a presença, a ação de Tomás de Aquino, né, bem sintonizada com o seu tempo. Quer dizer, com os recursos novos de cultura e com as novas dificuldades, as novas interrogações. E então, ele toma uma atitude que vem a ser, primeiro, valorizar a inteligência. Então, ele estuda a inteligência, estuda o que é conhecer,
estuda o processo de conhecimento humano, o processo de formação desse conhecimento, onde então se coloca o estudo, né? Então é essa a importância extraordinária, né, que é uma originalidade, né, porque a igreja desenvolvia a cultura, mas para os padres, para os bispos, não é? Havia escolas episcopais, havia escolas monásticas, não é? Mas com essa intenção de formar mais ministros, não é? Dentro da igreja. Agora, a revolução é que com a universidade, toda a sociedade é convidada. De modo que a Universitas Studiorum era a Universitas Studentium, Universidade de Estudos, Universidade de Estudantes, Universidade de Professores e Universidade do Saber, enquanto possível. De modo que o ideal da universidade surge como a sabedoria desenvolvida, uma sabedoria divina, uma sabedoria humana, e os saberes, as ciências, enquanto possível, articuladas e em relação como vertical com a sabedoria. Então, há uma espécie de novo humanismo, uma antropologia, né, de que Tomás de Aquino é o grande pioneiro. E então, nesse caso, eu destaco muito bem em Tomás de Aquino o lado, primeiro, de atenção voltada muito especialmente para a inteligência, para o conhecer, né? Para esse conhecer que deve ser uma prerrogativa de todos os seres humanos, e a proposta do estudo como sendo não uma particularidade nem mesmo para os cristãos, mas o estudo é uma realidade que vem qualificar e deve qualificar todo ser humano. De modo que quando nós hoje batalhamos, gente, né, pela educação, quando às vezes a política está levando o nosso dinheiro público para outros interesses, nós dizemos, a educação, nós estamos dentro de uma verdade fundamental, né? Tomás de Aquino, então, primeiro, ele mostra em que consiste estudar, depois ele consagra, na sua síntese geral, na Suma de Teologia, uma questão sobre o estudo como sendo uma virtude humana, uma virtude moral, uma virtude espiritual. Quer dizer que se você não tem o conhecimento competente na sua vida, você não está apto para viver uma vida humana e uma vida cristã. E de Tomás de Aquino a Paulo Freire, qual é a ponte que o senhor constrói entre esses dois autores? É que Paulo Freire, eu conheci, né, na minha mocidade, que já vai há algum tempo, né? Então, e na mocidade dele, ele nasceu um ano depois de mim, né? Ele é de 1922, eu sou de 1921. Quer dizer que nós temos uma vida correndo, mas não é assim, num certo paralelismo. Então, eu o encontrei. No começo, então, quem era esse jovem? Nós dois nos encontrávamos em um colégio onde eu era capelão, né, e dava aula de religião. E ele vinha e procurava um lugar assim, ensinando português, ensinando literatura. E então, nesse caso, nós nos encontramos. Eu não sabia que ele seria Paulo Freire, né? Nem ele sabia. Que o senhor seria Carlos Josafá. Então, nesse caso, eu vi a primeira etapa da vida dele. Valorizar o estudo tal que ele se pratica por aí. Ele entrou valorizando muito o estudo público, o ensino público, a educação dada pelo Estado como uma coisa muito necessária. E então, nesse tempo, ele fez uma tese sobre a educação, assim, bem. Mas aí era o professor Paulo Freire emergindo no sistema educacional nosso com uma grande qualidade. Aí, a um certo momento, ele chega e vê, mas o estudo é um privilégio. E depois, o estudo, ele é orientado para a pessoa chegar a ter uma boa profissão, para ganhar mais dinheiro, etc. Nessa hora, surgiu
o filósofo Paulo Freire, quer dizer, o homem da sabedoria, e aplicada ao que havia de mais importante é como formar um cidadão, como formar um ser humano de tal maneira que ele possa agir de uma maneira plena, viver de uma maneira plena, né? E então se realizar, né, segundo os planos de Deus. Então a marcha de Paulo nessa hora foi de considerar o que muita gente diz, que ele é comunista, que não sabe, isso é desses tais que não sabem o que falam, né? Que ele era de uma esquerda, nada. Ele era um cientista, um filósofo que refletia sobre essa questão fundamental do estudo no Brasil. E então a primeira coisa dele, e a primeira obra que ele vai publicar é Pedagogia do Oprimido. Sim. Porque ele entendia que havia uma opressão instaurada no próprio sistema educacional, que é um sistema para privilegiados, né? E então, nesse caso, o que ele queria seria o seguinte: o estudo universal para todos, um estudo integral, pegando, não aprender a ler, escrever, né, fazer conta, isso necessário, mas mais do que essa leitura de textos, né, a leitura da vida, a leitura da sociedade, a leitura feita pela minha inteligência, tornando-se consciência. Importantíssimo isso em Paulo Freire, né? E ele diz, em geral, as pessoas têm uma consciência adormecida. Ele diz uma consciência passiva na linguagem. Então é preciso de uma consciência ativa e de uma consciência que seja bem orientada para os pontos essenciais da existência de cada um e da sociedade. Sim. Vou precisar chamar um intervalo e a gente parte então desse ponto na nossa conversa para concluir o nosso diálogo aqui nesse segundo programa. Sempre com muito prazer. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos na conversa com o Frei Carlos Josafá. Até já.